Oi, meu nome é Rafael. Eu tenho 28 anos, moro sozinho num sobrado geminado no Hugo Lange, em Curitiba. A rua é tranquila, arborizada, daquelas onde até o silêncio parece bem educado. Eu trabalho como analista financeiro, e confesso que o mais movimentado do meu dia costuma ser o barulho da máquina de café ou o latido do cachorro da vizinha, ou, pelo menos, era. Naquela manhã, o portão dela estava fechado, mas a ausência do cachorro no passeio dizia mais do que qualquer faixa de luto. Jasper, um vira-lata esperto e amigável, fazia parte da paisagem da rua. Caminhava sempre ao lado da dona, uma mulher elegante e discreta que eu conhecia apenas de vista, Clara. Notei o sumiço do cachorro antes mesmo de perceber a ausência dela. Por 2 dias seguidos, a calçada permaneceu vazia no horário habitual do passeio. E foi só no terceiro dia, quando vi uma pequena movimentação na frente da casa, que entendi. Um carro parado, pessoas de preto, um clima contido. Sem alarde, sem choro. Alguém comentou com o síndico do prédio ao lado que o marido da Clara tinha partido, um infarto, disseram. E foi assim, no sussurro dos outros, que eu soube. No dia seguinte, pouco antes das 7 da noite, alguém bateu à minha porta. Era ela. Os olhos fundos, cabelo preso de qualquer jeito, e uma expressão que misturava exaustão e calma. Sem muitas palavras, Clara perguntou. Posso entrar por uns minutos? Só ficar aqui? Eu só fiz um gesto com a mão, convidando. Ela entrou devagar, como quem pisa num lugar sagrado, e sentou no sofá da sala como se já o conhecesse. Tirou os sapatos e deixou-os alinhados, um hábito antigo, talvez. Eu fiquei em silêncio, sentando do outro lado, sem saber se deveria oferecer algo ou apenas respeitar o que ela parecia precisar, presença. O tempo passou devagar naquele começo de noite. A única coisa que se ouvia era o barulho da chaleira elétrica no modo de espera e, de vez em quando, o estalo do assoalho sob nossos pés imóveis. Ela olhava para a parede da estante, onde ficavam os livros que nunca li e 2 porta-retratos genéricos. Eu olhava para ela, de relance, tentando entender o que se passava além daquela postura firme. Havia algo naquele silêncio que não era incômodo. Era denso, sim, mas também estranho e confortável. Depois de uns 30 minutos, ela se levantou, ajeitou os cabelos com um gesto automático e disse apenas: Obrigada, Rafael. Sempre que quiser, respondi, com a voz baixa, mas firme. Ela saiu sem pressa, e o cheiro suave do perfume dela ficou pairando no ar por algum tempo, misturado ao aroma do chá que eu não cheguei a servir. Naquela noite, o barulho da rua parecia mais alto. Ou talvez fosse só o contraste com aquele silêncio a 2. No dia seguinte, pouco antes do mesmo horário, ouvi outra vez a campainha. Era Clara. Dessa vez, ela trazia uma sacola de tecido nas mãos e um leve sorriso nos lábios. Estava mais arrumada, embora os olhos ainda carregassem o mesmo cansaço discreto. Sem pedir, entrou com a naturalidade de quem sabia que era bem-vinda. Tirou os sapatos no mesmo canto e disse: Trouxe lanche. Não consegui comer sozinha hoje. Espalhou sobre a mesa da sala um pequeno piquenique improvisado, 2 pães recheados, garrafinhas de suco, 2 pedaços de torta que pareciam feitos em casa. Era tudo simples, mas havia um cuidado nos detalhes, nas embalagens dobradas com capricho, nos guardanapos dobrados em triângulo. Sentei ao lado dela, sem cerimônia. Você cozinha bem? Perguntei, enquanto mordia um pedaço da torta. Nem tanto. Essa era uma das poucas coisas que ele ainda fazia com gosto. Ela disse, parando a frase no meio. Mas o olhar não foi triste, apenas distante. Ficamos um tempo em silêncio, mastigando devagar. Ela tomou um gole do suco, respirou fundo, e olhou pela janela como se buscasse coragem do lado de fora. O casamento já estava meio morno faz tempo. A gente virou colegas de casa. Ele era bom, sabe? Só cansado. E eu também. Só que agora, com ele fora, a ausência tem peso de concreto. Imagino que seja difícil reorganizar tudo por dentro, né? Arrisquei, com cautela. Ela sentiu,
sem pressa de responder. Havia algo bonito na forma como Clara se permitia existir ali, sem precisar parecer forte, nem fraca, apenas humana. Não havia lágrimas. Apenas pausas. E pausas, às vezes, dizem mais que desabafos. Às vezes penso que sofro mais pelo que não foi vivido do que pela perda em si. Ela continuou, os olhos fixos na mesa. A gente já tinha se perdido um do outro fazia tempo. A morte só oficializou isso. Assenti devagar, respeitando o ritmo dela. Não era meu papel corrigir, consolar ou opinar. Eu só precisava estar ali. O cachorro, Jasper, apareceu no fim da conversa, colocando o focinho sobre a perna dela. Clara afagou o animal com delicadeza, e ele deitou no chão, em paz. Pela primeira vez, vi um pequeno sorriso escapar dos lábios dela. E não era um sorriso forçado, era leve, quase infantil. Você é mais fácil de conversar do que eu imaginava, disse, olhando para mim com um ar de surpresa tranquila. Eu falo pouco, respondi. Mas sei ouvir. Ela riu, de verdade. Um riso curto, inesperado, mas verdadeiro. E aquele som foi como uma rachadura no gelo. Pequena, mas reveladora. Como se, por um instante, ela tivesse se lembrado de quem era antes da dor. Conversamos mais um pouco sobre filmes, trabalho, comida. Coisas leves, comuns. E quando ela se despediu naquela noite, deixou sobre a mesa o guardanapo dobrado que não usou. Um pequeno detalhe, mas que ficou ali como marca de que algo havia começado. Depois que ela saiu, fiquei olhando a sala. Era a mesma de sempre, mas havia nela um outro cheiro, uma outra luz. E eu entendi que, às vezes, basta estar ali, sem pressa, para que algo novo comece a florescer, mesmo num terreno marcado pela perda. Clara passou a vir todos os dias. Chegava quase sempre no mesmo horário, por volta das 6:30, com Jasper trotando à frente e um olhar mais leve, embora ainda carregado de silêncio. Às vezes trazia algo para comer, outras vezes não. Às vezes falava muito, outras, quase nada. Mas sempre havia chá. No começo, eu me perguntava se aquilo era temporário, fruto do luto, da confusão emocional. Mas quando percebi que comecei a esperar por ela sem me dar conta, entendi que já não era só sobre consolo. Era a rotina. Daquelas que se instalam devagar, como as marcas de um móvel antigo sobre o tapete. A sala foi se moldando à presença dela. Uma mantinha nova no sofá. Um porta-copos que ela trouxe só para não estragar o móvel. Um sachê de chá de camomila que deixava no canto da prateleira, junto dos meus de hortelã. Detalhes pequenos, mas que transformavam o espaço. A gente passou a assistir filmes antigos juntos. Ela gostava dos de cinema nacional dos anos 90, e ria com cenas que eu jamais teria reparado sozinho. Eu colocava alguns clássicos estrangeiros, e ela se surpreendia por nunca tê-los visto. Jasper se acomodava entre nós, ocupando o tapete como se fosse dele, e era. Criamos rituais sem querer. Sentar no mesmo lado do sofá. Comer em silêncio por alguns minutos antes de qualquer conversa. Comentar os créditos finais dos filmes como se fossemos críticos experientes. E no fim da noite, preparar o chá. Eu fazia a água ferver, ela colocava as ervas. Sem combinarmos, cada um fazia a sua parte como se sempre tivesse sido assim. Uma noite, ela chegou com os cabelos molhados e usava um casaco largo que parecia emprestado do tempo. Trazia um pacote de bolachas e um sorriso quase brincalhão. Hoje não trouxe assunto. Só presença, disse, sentando-se com aquele jeito que era só dela. Presença já é bastante, respondi, sem pensar muito. E ela me olhou como se essa resposta tivesse mais camadas do que eu mesmo percebia. À medida que os dias passavam, notei como minha casa havia mudado. Não fisicamente, mas na atmosfera. Antes, era só um lugar funcional, cama, mesa, tela. Agora, era um espaço vivo. Havia risos discretos, silêncios compartilhados, uma respiração mais calma. Clara não transformava o ambiente com gestos grandiosos. Ela preenchia com o que não se via.
Num domingo chuvoso, ela não veio. E eu senti. Não uma preocupação, mas um vazio específico. O silêncio estava diferente. Mais frio. Eu me peguei olhando o relógio, depois a janela, depois o telefone, que nunca tocava. Fui dormir cedo, mas mal dormi. Na segunda-feira, ela apareceu, como se nada tivesse acontecido. E eu não perguntei por quê. Ela sabia que eu soubera da ausência. E com um olhar longo e sereno, como quem agradece por não precisar explicar, se sentou ao meu lado no sofá e encostou a cabeça no meu ombro por um instante. Nada mais. Com o tempo, percebi que não era necessário nomear aquilo que construíamos. Era algo entre a amizade e o que vem depois. Um lugar seguro onde nenhum dos dois exigia, mas ambos se ofereciam. Eu, que sempre fui de rotinas solitárias, me descobria querendo que ela fizesse parte do dia seguinte. E ela, pouco a pouco, deixava de se refugiar na minha casa para, talvez, começar a habitá-la. A chuva começou no fim da tarde. Daquelas miúdas, persistentes, que deixam o céu cinza por dentro e por fora. Eu já tinha preparado a água do chá quando ouvi os passos na calçada. Jasper veio primeiro, balançando o rabo com a tranquilidade de sempre. Clara apareceu logo atrás, com um casaco grosso e o cabelo preso de qualquer jeito, os olhos um pouco mais baixos do que de costume. "Posso dormir aqui hoje?" perguntou assim que cruzou a porta, sem rodeios, sem hesitação. Não é medo da solidão. É só que hoje a casa está grande demais. Fechei a porta atrás dela devagar. Não perguntei nada. Apenas fiz um gesto com a cabeça e caminhei em direção ao corredor. O quarto de hóspedes era simples. Uma cama arrumada, um abajur de luz amarela, um cobertor extra no armário. Enquanto ajeitava os travesseiros, percebi o quanto aquele gesto, tão pequeno, carregava de significado. Não era uma visita casual. Era confiança, entrega. Clara estava escolhendo dividir a noite comigo, não no corpo, mas na presença. Voltei à sala e encontrei os olhos dela me seguindo, atentos, serenos. "Obrigada", ela disse, num sussurro quase imperceptível. "Pode ficar o tempo que quiser." O jantar foi leve, improvisado, pão quente, queijo, chá de erva doce. Conversamos pouco. Ela se encostou no sofá e Jasper deitou aos pés dela, como sempre. E por alguns minutos, ali, sob o som da chuva no telhado, parecia que o mundo inteiro cabia naquela sala. Antes de se recolher, Clara ficou um tempo parada na porta do quarto, olhando em volta. Depois virou-se para mim com um meio sorriso. "Você fez disso aqui um lugar onde é fácil respirar." "Foi você que trouxe o ar", respondi, sem pensar. E ela sorriu de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Não era triste, nem leve. Era grato. A porta se fechou devagar. Eu permaneci na sala por alguns minutos, ouvindo o som da chuva e o eco das palavras não ditas. Depois fui para meu quarto. Naquela noite, dormi de forma estranha. A consciência de outra respiração sob o mesmo teto, de outra presença naquele espaço antes tão meu, me manteve desperto por mais tempo do que o habitual. Mas não era incômodo. Era diferente. Bom. No dia seguinte, ao acordar, encontrei Clara sentada na cozinha, com um copo de café entre as mãos e Jasper deitado ao lado. Ela usava uma camiseta minha, larga, e parecia confortável como se já morasse ali há meses. "Dormiu bem?" perguntei, enquanto passava por ela para pegar uma caneca. "Como não dormi há tempos", respondeu, olhando para o fundo do café. "Aqui não tem fantasmas." Sentamos juntos à mesa, dividindo o silêncio com naturalidade. O dia começava frio, mas a casa estava aquecida. E eu percebi, com uma clareza quase assustadora, que algo havia mudado. Não na dinâmica, mas na essência. Clara não era mais só a vizinha em luto. E eu não era apenas um apoio. Estávamos nos tornando algo indefinido, mas cada vez mais real naquela noite. Depois de um filme qualquer que vimos sem muita atenção, Clara deixou a mão virada para cima no sofá. Um gesto simples. Quase imperceptível.
Mas para mim, foi como abrir uma porta. Toquei com cuidado, com a ponta dos dedos, e depois segurei. Ela não afastou. Nem olhou. Apenas apertou de leve, como quem confirma, é por aqui. A partir dali, as mãos passaram a se encontrar com mais frequência. Às vezes enquanto caminhávamos com Jasper pelo quarteirão. Outras, enquanto o chá esfriava na mesa. Nada forçado. Nada combinado. Só surgiam. Como o costume de respirar fundo antes de dormir. A intimidade entre nós não explodia, ela se insinuava. Em olhares demorados, em sorrisos que vinham sem motivo, em silêncios que deixavam de ser desconfortáveis para virar território comum. Os abraços se tornaram mais longos. O toque no braço, mais frequente. E houve um momento, enquanto ela me falava sobre um livro antigo que estava relendo, que seus olhos pararam nos meus. Ela não concluiu a frase. Eu também não disse nada. Apenas me aproximei e a beijei. Foi um beijo calmo. Quase hesitante. Como se ambos estivéssemos testando as águas com o dedo do pé antes de mergulhar. Mas ao mesmo tempo, havia ali uma certeza que não vinha da pressa, mas do tempo que compartilhamos até aquele instante. Ela encostou a testa na minha logo depois, sem pressa de se afastar. A gente não precisa dar nome para isso, né? Ela perguntou, com a voz baixa. Não. Respondi. Mas a gente sabe o que é. Clara passou a ficar até mais tarde. Às vezes, dormia. Outras, ia embora com um beijo discreto na porta. Nunca houve urgência. Nem promessas. Tudo parecia construído numa espécie de acordo tácito. Vamos com calma, mas vamos juntos. Numa das noites frias de junho, ela apareceu com um cachecol novo, cheiroso de amaciante, e um bolo que disse ter feito sem receita. Rimos quando a massa desandou. Dividimos o erro como quem divide conquistas. Você sabe que não é só o luto, né? Ela disse, enquanto colocava as xícaras na pia. Não é carência. Nem confusão. Eu gosto de estar aqui. Gosto de você. Demorei alguns segundos para responder. Porque eu senti o mesmo, mas a forma como ela disse me atravessou de um jeito direto. Eu também. Gosto do que a gente tem. Gosto de te ver entrando por essa porta. Ela se aproximou, me envolveu num abraço demorado e encostou o rosto no meu peito. Ficamos assim por minutos, ouvindo o som da chaleira ao fundo. A intimidade entre nós era feita disso, de permanência. Com o tempo, fui percebendo mudanças em mim também. Meus dias deixaram de ser apenas uma sequência de obrigações para se tornarem expectativas. Comecei a prestar mais atenção no tempo, nos detalhes, nos cheiros. Eu me sentia mais leve. Clara sorria mais. Se arrumava com mais cuidado. E quando falava do marido, já não era com dor, mas com respeito. O luto ainda existia, mas dava espaço para outras emoções. Não nos chamávamos de nada. Não era namoro, nem amizade. Era algo entre, ou além. Uma coisa rara, uma conexão que não precisava ser explicada. E assim fomos tocando um ao outro, sem pressa. Como quem entende que o que é verdadeiro não precisa ser corrido. Clara me convidou para jantar em sua casa pela primeira vez desde que tudo começou. Não disse com essas palavras, só mandou uma mensagem curta, hoje aqui. Trago vinho. Respondi com um ok e um emoji sem graça, mas meu peito vibrava como de alguém indo a um encontro, não a uma casa conhecida. O portão, que sempre estivera fechado nos últimos meses, estava entreaberto. Jasper me recebeu com aquele entusiasmo tranquilo que só os cães equilibrados demonstram. A porta estava encostada, e entrei como quem retorna a um lugar de onde nunca saiu, embora eu jamais tivesse estado ali antes. A casa dela era silenciosa, acolhedora, e um pouco congelada no tempo. Era fácil perceber os rastros da ausência do marido, nas fotos antigas, nos objetos parados, na decoração que gritava rotina de casal. Mas também havia novos sinais, um vaso com flores frescas, livros empilhados fora de ordem, uma manta nova jogada no sofá. Eu ainda me perco aqui, disse ela,
acendendo a luz da cozinha. Tem cantos que evito. Gavetas que ainda não abri. Mas hoje senti vontade de ocupar tudo de novo. O jantar era simples: risoto, salada morna e vinho tinto. A mesa estava posta com cuidado, mas sem formalidade. Sentamos lado a lado, como fazíamos no sofá da minha casa. Tudo ali parecia familiar, mesmo sendo inédito. Depois da refeição, Clara pegou um álbum de fotos que estava sobre uma cômoda. Sentou no tapete da sala, cruzando as pernas como uma adolescente, e me chamou com um gesto suave. Quero te mostrar algo. Não para comparar, nem para lembrar. Só para dividir. Sentei ao lado dela. As fotos tinham aquele tom amarelado e uma aura nostálgica que só imagens impressas carregam. Ela parecia mais jovem, o sorriso levemente diferente, mas o olhar era o mesmo. Em várias fotos, estava ao lado do marido. Vi viagens, festas, aniversários. Ela virou as páginas com calma, sem pressa. Parava aqui e ali, comentava um detalhe, ria de algo bobo. E eu escutava. Mais do que as imagens, me interessava a forma como ela falava do passado, com respeito, mas sem peso. Como quem carrega a memória sem deixar que ela defina o presente. A gente teve bons momentos, sim. Mas também teve silêncio demais. Silêncio de quem desistiu de conversar, não o nosso, que acolhe. Fiquei em silêncio por alguns segundos. A diferença entre os silêncios dela me pareceu tão clara. E aquilo me tocou mais do que qualquer declaração. O nosso silêncio tem som, respondi. Ele diz: estou aqui. Ela sorriu. Fechou o álbum com delicadeza e o colocou de lado. Obrigada por não fugir disso, disse. Por não se sentir intimidado pelo que veio antes. O que veio antes construiu quem você é agora. Seria estranho não respeitar. Ficamos ali, no chão da sala, encostados um no outro. Jasper deitado ao lado, como sempre. Não havia música, nem televisão. Apenas nós, cercados de memórias e de redescobertas. O passado estava ali, presente, mas sem se impor. E o futuro começava a dar pequenos sinais de que queria entrar. Clara passou a mão no meu rosto e disse: eu achava que recomeçar fosse mais difícil. Mas talvez seja só diferente. E mais bonito, completei. Ela sentiu, encostou a cabeça no meu ombro, e ficamos assim até o sono começar a roubar os pensamentos. Pela primeira vez, percebi que aquela casa já não era só um lugar de luto. Estava viva. Como ela. E pela primeira vez, me vi pertencendo a algo que não era meu, mas que me acolhia como se fosse. Ela não disse que me amava. Mas preparou o café, buscou o pão fresco e deixou o bilhete com meu nome na mesinha da sala. Um bilhete simples: tem geleia de amora na geladeira. Volto antes do almoço. Coração vermelho, C. Aquilo bastava. Nosso relacionamento não tinha rótulo. Nunca teve. Mas os gestos, esses, eram diários, constantes, quase litúrgicos. Clara começou a deixar pequenos sinais de permanência: uma escova de dentes no meu banheiro, uma blusa sua no encosto do sofá, um par de chinelos no canto do quarto. Ela ia ocupando os espaços aos poucos, sem pedir licença, mas sempre com delicadeza. E eu? Eu aceitava cada um desses gestos como quem recolhe conchas na beira do mar, com surpresa e gratidão. Ela começou a retomar antigos hobbies. Voltou a escrever textos curtos, reflexivos, que nunca me mostrava por inteiro. Às vezes, deixava um caderno sobre a mesa, com uma página virada de propósito. E eu lia, com cuidado de quem invade um diário sem invadir. Tem dias em que amar é apenas fazer companhia no silêncio, dizia uma das anotações. E ali estava tudo. O jardim da casa dela, antes negligenciado, começou a florir de novo. Clara plantava ervas, mexia na terra com as mãos nuas, sorria para os brotinhos como quem reencontra uma parte esquecida de si. Jasper acompanhava tudo, como um guardião silencioso, sempre por perto. Às vezes, eu ia até lá no meio da tarde só para vê-la entre as plantas,
com o cabelo preso de qualquer jeito e a camiseta manchada de terra. E nessas horas, pensava, é aqui que a vida acontece. As conversas se tornaram mais profundas. Falávamos de perdas antigas, de medos que ainda doíam, de inseguranças que não dizíamos a ninguém. Clara me contou sobre o aborto espontâneo que teve há muitos anos e nunca comentou com o marido. Eu falei sobre o dia em que me vi chorando sozinho no carro, sem motivo aparente, e entendi que solidão não precisa de explicação. Não havia julgamento. Só acolhimento. Às vezes, ela me olhava por longos segundos e dizia: "Você me escuta até quando não entende." E era verdade. Nem sempre eu compreendia suas dores. Mas estava lá. Presente. A casa dela voltou a ser lar. Não porque estava cheia de gente, risos ou vozes. Mas porque havia vida. Chá fresco na chaleira. Roupa no varal. Livros abertos pela metade. Toalhas trocadas. Um quadro novo na parede. E agora, uma gaveta só minha. Numa noite qualquer, enquanto recolhíamos os pratos do jantar, ela encostou em mim por trás, com os braços ao redor da cintura. Ficamos ali, em silêncio. Senti sua respiração lenta, a testa encostada nas minhas costas. "Você sente que estamos indo para algum lugar?" Ela perguntou, quase num sussurro. "Sinto. Mas não olho para o destino." "Só caminho", respondi. Ela assentiu. Apertou um pouco mais. E só. Não havia declarações. Nem planos escritos. Mas tudo estava ali. No bilhete, no pão fresco, na geleia de amora, na escova de dente, na mão que procura a minha no meio da noite. Era amor, sim. Mas sem espetáculo. Amor que se constrói no intervalo entre uma xícara e outra. No jeito como ela dobrava a manta do sofá. No modo como eu passava o dedo no canto da boca dela quando ficava suja de café. E o mais bonito era isso, não precisávamos dizer. Porque já sabíamos. Ela me olhou e disse: "Não é que eu precise de você para viver. Mas é com você que a vida faz sentido agora." A frase veio enquanto lavávamos a louça, dividindo a pia como sempre fazíamos. Foi dita com naturalidade, sem ênfase, como se falasse sobre o tempo ou sobre o chá que ainda iríamos tomar. Mas ficou pairando no ar, delicado e firme como um sopro que não se desfaz. Clara já não batia na minha porta todas as tardes, agora, ela simplesmente entrava. Tínhamos chaves das casas um do outro, mas quase não trancávamos mais. Aos poucos, o eu e ela foi virando um agente silencioso, sem anúncios, sem cerimônia. As manhãs de sábado passaram a ter uma nova rotina, feira orgânica no Juvevê. Clara gostava de escolher frutas tocando uma a uma, dizendo que tem que ouvir a casca com os dedos. Eu fingia entender, e adorava quando ela me explicava tudo de novo. Voltávamos com sacolas cheias, e Jasper sempre ganhava algo no caminho. Começamos a testar receitas juntos. Ela era metódica, eu improvisava. Ríamos das nossas diferenças. As noites se enchiam de cheiro de alho refogado, música suave e brindes silenciosos com vinho barato. Nos domingos, fazíamos trilhas leves no Parque Barigui. Clara andava devagar, mas firme. Eu a acompanhava no ritmo dela, sempre de mãos dadas. Jasper ia na frente, como se já conhecesse todos os caminhos. Nessas caminhadas, falávamos pouco. Observávamos mais. Árvores, pessoas, a forma como o sol atravessava as folhas. E em meio a essa simplicidade, a conexão só crescia. Minha solidão, que antes era um quarto arrumado demais, um prato só na pia, um eco que me seguia pelos cômodos, foi aos poucos cedendo espaço. Percebi que havia me acostumado a estar só. Mas não era um gosto. Era um hábito. E Clara, sem prometer nada, foi me mostrando outro jeito de estar no mundo. Ela também se transformou. A casa antes quieta, marcada pela ausência, agora tinha cheiro de bolo assando. As janelas viviam abertas, a luz entrava sem pedir licença. As fotos do passado ainda estavam lá, mas agora dividiam espaço com novos retratos,
uma imagem dela sorrindo com Jasper no colo, uma de nós dois na varanda, outra numa tarde qualquer no parque. Nunca falamos em morar juntos. Nem sobre o que éramos, exatamente. Mas nossos dias se entrelaçavam como galhos de uma mesma árvore, sem precisar de definição. Numa tarde nublada, estávamos sentados na varanda da casa dela. Chá nas mãos, cobertores sobre as pernas. A rua calma, como sempre. Os sons ao redor eram de vento e folhas. Olhamos um para o outro, e sorrimos. O que foi? Perguntei. Nada. Só pensei que, se alguém me dissesse há 6 meses que eu estaria aqui, assim, eu teria rido. E agora? Agora eu só agradeço. Ficamos em silêncio. Mas era um silêncio cheio. Denso. Vivo. Um silêncio que dizia, conseguimos. O passado não nos deixou. Mas deixou de nos prender. E o futuro não exigia pressa. Porque o presente era suficiente. Eu a observei por alguns segundos. Os cabelos levemente desarrumados, os olhos serenos, a xícara entre os dedos. Pensei em tudo que não dissemos. E em tudo que dissemos sem palavras. Ali, naquela varanda, entendi de vez, o amor não precisa de grandes declarações. Às vezes, ele é só isso, alguém que senta ao seu lado, segura sua mão e não vai embora. Bye bye.